Bom, nada melhor para você entender o que está acontecendo hoje do que você entendendo a história de como o Comando Vermelho ele nasceu, tá? O Comando Vermelho ele nasceu dentro das cadeias do Rio de Janeiro, lá nos anos de 1970. O regime militar ainda estava no poder e você existia toda aquela guerra entre os militares e os comunistas. E foi justamente o Estado que cometeu um erro que ia mudar a história do crime organizado no país até hoje. Ele teve a brilhante ideia de misturar presos políticos com criminosos comuns. Porque a ideia era você não só punir, mas era você isolar os comunistas e você enfraquecer aquele movimento que estava acontecendo naquela época. Isso foi lá dentro do presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, que era conhecido também como Instituto Penal Cândido Mendes. Os criminosos eles começaram a aprender com os comunistas organização, hierarquia, disciplina, lealdade e principalmente táticas de guerra. E os militantes eles aprendiam sobre o submundo do crime, o contrabando, como sobreviver ali no meio das comunidades. E dessa convivência nasceu uma aliança que a gente poderia dizer no mínimo como improvável. Então esse foi o primeiro embrião do crime organizado no Brasil. E ele se chamava a Falange Vermelha. O livro de Carlos Amorim, de 1993, ele dizia que a Falange Vermelha ela nasceu com uma ideia de união entre presos e que aquilo se transformou numa organização que controlava o crime dentro e fora das cadeias. E eles tinham um lema que era paz, justiça e liberdade. Mas na prática realmente, o lema deles era poder, lucro e sangue. A Falange, ela criou algumas regras próprias. Então, por exemplo, nenhum preso podia roubar o outro, todos deviam ajudar aqueles que não tinham visita ou aqueles que não tinham dinheiro, e quem traísse o grupo ia de arrasta para cima. Então, dentro dos presídios, o Estado ele perdeu o controle e a autoridade passou a vir de dentro das celas. Com o tempo aquilo foi mudando, então primeiro era a Falange Vermelha, depois virou Falange LSN, depois Falange de Luta, Falange do Jacarezinho, até finalmente se consolidar com o nome de Comando Vermelho no final de 1970. O vermelho do Comando Vermelho é justamente uma homenagem aos comunistas, tá? Então é um grupo que começou com uma ideia de solidariedade entre os presos, mas que virou uma máquina de poder, dinheiro e de violência. Eles saíram das prisões e eles levaram as organizações que eles aprenderam com os comunistas dentro das prisões para as favelas. Eles criaram ali uma rede de tráfico, um sistema de poder paralelo. Então eles tinham uma estrutura, eles tinham hierarquia e o Estado nunca teve coragem de enfrentar aquilo. Tem uma autora que ela explica, o nome é Julia Lamberger, alguma coisa assim. E ela dizia que o sistema prisional, ele não falhou somente em ressocializar, mas que ele produziu um tipo de criminoso, que era um criminoso completamente politizado, articulado e principalmente armado. E a partir dali, o Comando Vermelho, ele virou uma instituição paralela, porque ele tinha leis próprias, eles tinham tribunais internos, ele tinha um código de conduta que valia mais do que o Código Penal, e o Estado, ele assistia tudo aquilo acontecer sem fazer porra nenhuma. Enquanto os políticos, eles fingiam que o problema era de segurança pública, o crime organizado, ele aprendia a ser Estado. Então foi o Brasil, foi o Estado brasileiro que ensinou como o crime organizado se organizar. E daí pra frente, o país nunca mais foi o mesmo.